Sabe, existe uma memória que o Clube dos Otários enterrou tão, mas tão fundo, que precisou de 27 anos e um reencontro super traumático para ela poder voltar. Hoje, a gente vai desenterrar o segredo do buraco de fumaça, que é sem dúvida um dos momentos mais reveladores da história deles. É exatamente assim que o Rich Tozer, já adulto, descreve a perda da juventude. Sabe, não é uma coisa que acontece de repente, uma explosão, mas um vazamento. Lento, silencioso, e essa percepção, meio melancólica, que prepara o terreno para a memória que está prestes a vir com tudo. Então, vamos voltar para Derry. Lá em 1985, o Clube dos Otários, agora todo mundo adulto está reunido. Enquanto Mike Hanlon vai contando as histórias de terror do passado, uma energia muito estranha começa a tomar conta da sala, uma coisa que eles não sentiam desde que eram crianças. E o Rich, ele reconhece na hora. É uma sensação mais pura que qualquer droga, uma força que ele achava que tinha perdido para sempre. Sabe, ali entre os 18 e os 20 e poucos anos. A energia da infância, de quando tudo parecia possível. Só que o ponto principal aqui é que essa energia não está só voltando. Ela está trazendo algo junto. E aí, de repente, é como se uma barragem se rompesse na mente dele. Uma sensação física, um ardor nos olhos, conecta o Rich a um momento muito específico. Um evento tão traumático que a cabeça dele simplesmente bloqueou por completo. Um ardor de fumaça, com 27 anos de idade. Essa pergunta leva a gente direto numa viagem no tempo, lá pro verão de 1958. Pra gente entender o que o Rich lembrou, a gente precisa voltar para uma ideia bem perigosa, que nasceu de um livro antigo e que mudou absolutamente tudo pro Clube dos Otários. E essa ideia toda veio do Ben Hanscom. Ele estava pesquisando jeitos de enfrentar o monstro de Derry, e aí ele acha um ritual antigo num livro sobre tribos indígenas, uma coisa que eles podiam, quem sabe, fazer na sede subterrânea que eles tinham acabado de construir. A ideia era simples, mas ao mesmo tempo muito profunda. As tribos usavam essa cerimônia para tomar decisões cruciais, e para os otários a decisão era a mais importante da vida deles: como matar a coisa. Eles precisavam de uma visão, de uma resposta que não estava em livro nenhum. Só que, claro, a ideia logo deu problema. O Bill, tentando proteger a Beverly, quis deixar ela de fora por ser menina. A reação dela foi imediata, e ela ficou furiosa. Ela não era um membro à parte, ela era um deles. Ponto final. E a recusa dela em ficar de fora não só garantiu o lugar dela ali, como deixou o grupo ainda mais unido. Para decidir quem ia ficar de fora por segurança, a Beverly sugeriu um sorteio com fósforos, um deles com a ponta queimada. E aí, um por um, eles vão tirando um palito intacto, mas quando chega a vez do último, o que deveria ser o queimado, ele também está perfeito. O fósforo queimado simplesmente sumiu, e naquele momento eles sacaram. Aquilo não era uma escolha, era o destino. A conclusão do Bill sela o pacto. Fim de papo. O sumiço do fósforo foi um sinal claríssimo. Os 7 tinham que enfrentar o ritual juntos. O número mágico tinha que ser o 7. E foi isso que eles fizeram. Desceram para a sede subterrânea, fecharam a entrada, acenderam a fogueira com os galhos verdes e aquele espaço minúsculo começou a se encher de uma fumaça densa, sufocante. A experiência é brutal. A fumaça ataca os sentidos, os olhos não param de lacrimejar, a garganta parece que está pegando fogo e a tosse fica incontrolável. A percepção do tempo, do espaço, tudo começa a se distorcer. Eles estavam sendo testados, levados ao limite físico e mental. E a provação intensa demais. Como a gente pode ver, um a um, eles são forçados a sair. O Stan é o primeiro, com uma tosse que não passa, depois o Ben, já sufocado, o Ed mal consegue respirar, o peito dele chiando perigosamente, a Beverly até que aguenta firme, mas a fumaça vence, e por fim, até o líder, o Bill, não aguenta mais. No final das contas, sobram só 2. Talvez os que tinham mais resistência, ou talvez os que foram escolhidos para ir até o fim. Rich e Mike, sozinhos naquela escuridão cheia de fumaça. E aí que uma coisa extraordinária acontece. A realidade começa a se desfazer. O Rich percebe que a sede do clube, que antes era super apertada, agora parece um salão de baile. Ele e o Mike estão a metros de distância um do outro. Eles não estão mais só sentados, eles estão flutuando, subindo na direção daquele retângulozinho de luz do buraco de fumaça. Eles atravessam o véu da realidade. E o que eles veem a seguir não é uma alucinação, é uma viagem no tempo, até a origem do mal que assombra eles. De repente, eles estão em Derry, mas uma Derry de milhões de anos no passado. Um lugar totalmente reconhecível, selvagem, com plantas e animais de uma era esquecida.
O ar é pesado, denso, e o rio é uma correnteza violenta. É um mundo que existiu muito antes do ser humano. E então eles veem. Algo rasga o céu, uma bola de fogo que queima com uma luz que não é natural. O Rich pensa nave espacial, mas ele sabe que essa palavra não serve. Aquilo não veio de outra galáxia. Veio de um lugar muito mais distante, de fora da nossa própria realidade. Eles não precisavam nem ver a forma daquilo. Só sentir a chegada já era o suficiente. O Mike descreve como uma sensação pura, inconfundível. Não era só um predador ou uma força da natureza. Era a maldade em sua forma mais pura, chegando para envenenar aquele mundo antigo. A entidade se choca com a Terra, exatamente onde o centro de Derry seria construído um dia. Quando acordam, meio desorientados do lado de fora da sede, o Rich e o Mike não são mais os mesmos. Agora eles carregam o peso de um conhecimento terrível. E aqui estão as verdades que eles trouxeram da visão. Como a gente vê aqui nos pontos, o inimigo deles não é um monstro qualquer. É uma entidade cósmica, que chegou aqui muito antes da humanidade e está adormecida debaixo da Terra desde então. Derry não foi só o lugar onde ela caiu. A cidade foi literalmente construída em cima do covil dela. E essa é a verdade que eles trazem de volta do buraco de fumaça. Eles não estão lutando contra um palhaço ou um lobisomem. Estão lutando contra um ser de idade e poder que não dá nem para medir. A visão, que era para dar uma resposta para eles, na verdade só revelou quão impossível era a tarefa que eles tinham pela frente.